Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário CPTS11. E será que esse fundo imobiliário, no preço atual, ali muito próximo dos R$ 77, é uma grande oportunidade? Ou talvez seja uma cilada? Bem, é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas na verdade, esse vídeo não começou agora, e na verdade ele é uma continuação de vários outros vídeos aqui do canal. Nesse vídeo daqui a gente fala, será que não é hora de começar a comprar fundo de papel? E nesse vídeo aqui a gente vai falar que a gente está fazendo uma série de 3 vídeos analisando 3 fundos imobiliários de papel que sejam muito interessantes no preço atual, pelo menos na minha opinião, para tentar descobrir se ele é realmente tão interessante assim, ou às vezes nem tanto. E na verdade, esse vídeo aqui é a continuação desse outro, que eu falo por que o DEVA 11, o Hectare, o Tord, o Versalhes estavam caindo tanto e como que as coisas estão dando extremamente errado para esses fundos imobiliários. E também é uma continuação desse outro vídeo aqui, que eu falo exatamente o que ia acontecer nesses fundos daqui, só que eu avisei aí um mês antes, então só por isso você deveria se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Mas agora sim, falando sobre o que vem acontecendo com os fundos imobiliários de papel. Bem, alguns fundos imobiliários high yield estão enfrentando grandes problemas, são fundos que tomaram um risco muito grande para pagar grandes rendimentos, só que tomaram um risco grande demais, isso acabou se tornando um grande problema, e agora muitos dos empréstimos através dos CRIs que eles fizeram acabam estando inadimplentes, então o bicho está pegando lá nesses fundos imobiliários, e tem alguns outros fundos de papel que tá tudo certo, que não tem nenhum problema, mas que a cotação caiu tanto quanto por medo das pessoas de que problemas possam estar por vir. E é sobre esses fundos imobiliários que não tem problemas, mas que a cotação caiu bastante, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, na verdade, essa série de vídeos ela conta com 3 fundos imobiliários e 3 vídeos. A gente já falou sobre o RDM, sobre o REC-R e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o CPTS. Então, se você se interessar pelo vídeo do IRDM ou do REC-R, eu vou estar recomendando que você assista no final desse daqui, mas a partir de agora a gente só vai falar do CPTS. E na verdade, tem 2 vídeos muito interessantes e extremamente recentes aqui no canal que eu já falo sobre o CPTS, então na verdade esse vídeo vai ser um pouco mais curto, porque na verdade o que está acontecendo com o CPTS? Ele é um fundo criado lá em 2014 e desde aquela época, no preço atual, ele está muito perto das suas mínimas históricas, ele está sendo cotado a R$ 76,70 e bem descontado frente ao seu valor patrimonial, quase 13% abaixo do seu valor patrimonial e mesmo pagando um dividend yield de quase 14%, um pouco mais do que isso. Então, mesmo pagando um grande dividend yield, o fundo imobiliário encontra-se muito abaixo do seu valor patrimonial e muito perto da sua mínima histórica, do menor preço que ele chegou em toda a sua história, de quase aí 9 anos. E na verdade, o que a gente tem que saber sobre o CPTS? Que ele é um fundo imobiliário high grade, ou seja, ele empresta dinheiro através de CRIs, mas ele faz isso de um jeito muito específico para pessoas, para empresas que têm uma alta capacidade de retornar esse valor. E então, na verdade, ele acaba correndo um risco muito baixo. E por correr esse risco muito baixo, isso está refletindo em uma baixa taxa de juros sobre esses CRIs. Então, na verdade, aqui, conforme a gente consegue ver, a aquisição média aqui do CPTS, dos CRIs do CPTS, quando a gente olha a parte de IPCA, é de 6,58%, que é um valor extremamente baixo quando a gente compara com outros fundos imobiliários que a gente está analisando nessa série aqui. Então, por exemplo, o IRDM ele paga em torno de IPCA mais 8,5%, o RECT IPCA mais 7,9%, o CPTS paga bem menos, IPCA mais 6,5%. Mas vale lembrar que nada é de graça no mercado financeiro. Essa taxa não é só um número que está lá. Não, ela está extremamente atrelada ao risco do investimento que esses fundos estão fazendo. Então o IRDM ele paga uma taxa maior, mas ele tem um risco muito maior do que, por exemplo, o CPTS, que paga uma taxa muito menor, porque os empreendimentos que ele financia têm um risco muito menor, logo ele cobra um juros menor sobre isso. E qual que é o grande problema? A gente acabou de ver que ele paga ali em torno de IPCA mais 6,5%, e quando a gente olha os títulos públicos, eles estão pagando IPCA mais 5,9%, IPCA mais 6,3%, IPCA mais 6,5%, valores muito próximos ao que o CPTS está pagando. E vale aqui também só destacar que esses valores aqui têm incidência de 15% de imposto de renda, enquanto os valores do CPTS não. Então dá uma certa diferença um pouco maior do que só você calcular assim, de modo simples, um menos o outro. E o que vai acontecer então com o rendimento do CPTS?
Aqui a gente consegue ver o spread over desse fundo imobiliário. E o que seria esse spread over? Nada mais é do que a diferença entre os títulos públicos e os CRIs do CPTS. A diferença entre rendimento do CPTS frente aos títulos públicos, que são investimentos sem risco. Então, quanto que você estaria ganhando a mais dos títulos públicos para investir no CPTS hoje? Bem, hoje, no preço atual, da forma atual, você estaria ganhando em torno de 2,11, valor muito abaixo da média histórica, que ficaria entre 3 e 4. E essa grande queda que a gente teve aqui no ano de 2020, 2021, foi porque as taxas de juros aqui começaram a subir muito e com isso espremeram esse spread over. Ele tinha lá um rendimento desse CRI e as taxas foram subindo, de modo que a diferença foi sendo espremida entre um e outro. Então, na verdade, a gente consegue ver que esse fundo imobiliário está descontado frente ao seu valor patrimonial. E tem muita gente falando, ele caiu abaixo do valor patrimonial, mas daqui a pouco ele volta. E na verdade essa é uma visão um pouco errada. Ele caiu abaixo do patrimonial porque o juro subiu e com isso ele precisou cair abaixo do patrimonial para gerar um rendimento maior, de modo com que seja interessante comprar o CPTS. Caso contrário, não seria interessante comprar o CPTS no valor patrimonial, porque você estaria correndo um risco muito maior do que o retorno que você ganharia quando comparado com títulos públicos. Então o CPTS ele só vai voltar para cima do valor patrimonial quando na verdade essa taxa de juros acabar caindo e a distância entre o rendimento do CPTS e a taxa de juros acabar aumentando, então a gente teria um aumento daquele spread over e aí sim teria uma valorização das cotas do CPTS. Isso pode acontecer em alguns anos, quando as taxas de juros caírem, ou também, esses CRIs que o CPTS tem, eles vão pagando amortizações com o tempo, eles vão devolvendo esse valor que ele foi emprestado através desse CRI com o tempo, e ele vai fazendo novas aquisições a um cap ali próximo de IPCA mais 8, que seria hoje o novo patamar de CRIs high grade. Ou seja, naquela época que ele comprou esses CRIs, ele recebia IPCA mais 6,5 para uma empresa que tem um risco muito baixo. Hoje, essa mesma empresa com um risco muito baixo estaria pagando aí algo entre IPCA mais 8. Então, com o tempo, com mais dinheiro entrando no caixa e comprando CRIs melhores, ele também conseguiria aumentar aquele 6,5 que a gente viu lá na taxa ponderada dos seus CRIs e com isso voltar acima do valor patrimonial, mas não é algo que vai acontecer de um dia para a noite, algo extremamente rápido, mas sim um processo que vai demorar aí muito provavelmente alguns anos. Então, comprar CPTS no momento atual não é algo óbvio, não é uma compra óbvia que você fala, nossa, como não comprar? Na verdade, não. Isso tem alguns riscos que devem ser ponderados. Então, na verdade, qual conclusão que a gente chegou nessa série de 3 vídeos falando sobre o IRDM, o CPTS e o REC-R? É que os 3 são boas oportunidades, muito provavelmente quem comprar qualquer um desses 3 fundos imobiliários agora vai ganhar dinheiro, mas existem outras oportunidades que, na minha opinião, são melhores do que esses 3 fundos imobiliários. E essas outras oportunidades são no segmento de fundos imobiliários de tijolo, que na minha opinião estão extremamente descontados frente ao cenário atual, e assim como, por exemplo, o CPTS, podem subir muito de valor com a queda de juros. Então, gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando os outros 2 vídeos dessa série de 3 vídeos aqui, tá bom? Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.